Nesta manhã, eu gostaria de convidar você que está aqui junto conosco e também você que nos acompanha através das nossas transmissões no YouTube e também no Facebook. Gostaria de convidar você para juntos nós meditarmos em um tema muito interessante da Palavra de Deus, em um episódio especificamente, que é o episódio nos últimos momentos de Jesus nessa terra e também imediatamente antes ali da sua morte. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo, tá bom? Abra a sua Bíblia junto comigo para juntos nós entendermos o que Deus tem para nós nessa noite no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 18 e no versículo 29. Evangelho de João, capítulo 18 e no versículo 29. Você encontrou aí na sua Bíblia? Vamos então ler. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Esse texto, ele retrata justamente a grande curiosidade que Pilatos tinha. Pilatos, ele era o governador geral de Roma para a região de Israel. Um pouco antes, em torno de uns 40, 50 anos antes de Jesus nascer, Roma tomou o controle de Israel e então, nesse contexto, nós então entendemos que eles começaram a se organizar para administrar o povo. Eles então instituíram um governo geral e então Pilatos ele era o encarregado geral, mas também eles instituíram ali podemos dizer assim, como se fossem os estados do Brasil, o presidente do país e os governadores do estado. Então, nesse contexto, nós encontramos Pilatos como governador geral de Roma para Israel e também nós encontramos alguns governadores das províncias, como por exemplo, daqui a pouco aprenderemos um pouco sobre um contexto em que Herodes, ele era então o governador da província da Galileia, mas existiam outras províncias também. Então, nesse contexto todo, nós começamos a entender que Jesus, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele estava orando a Deus, se entregando a Deus, junto com os seus discípulos. Ele então posicionou cada um dos discípulos no seu devido lugar, mas, como nós bem sabemos, chegaram então os acusadores juntamente com Judas, e então Judas deu um beijo no rosto de Jesus e o entregou. Entregou a quem? Aos soldados do templo, e junto com eles alguns sacerdotes que o acusavam. Mas essas acusações, elas eram muito interessantes. Sabe por quê? Porque até mesmo depois de um bom tempo, quando eles chegaram para Pilatos ainda não conseguia entender que acusações eram essas. Por que que ele tinha tanta dúvida? Vou dizer para você por quê. Porque Jesus foi levado à noite, mas era proibido fazer julgamentos à noite naquela época. Então, os julgamentos eles deveriam ser feitos na luz do dia e ao final, e tinha um expediente para isso. Mas então Jesus foi levado rapidamente, juntamente com algumas pessoas, alguns malfeitores que andavam à noite. Isso já era tarde, entre 11 e meia-noite. Foi levado então em segredo para a casa de Anás, o principal sacerdote da época. Logo depois de Anás tentar apertar e segurar ele de todas as formas, e não conseguiu nada que fosse ali com substância para então uma acusação formal, então ele enviou a Caifás. Ele enviou a Caifás, que era como se fosse o presidente do Sinédrio, do julgamento judeu da época. E ali eles então tiveram alguns embates.
entre eles, porque existiam algumas pessoas favoráveis, existiam algumas pessoas contrárias à morte de Jesus, mas também é interessante dizer que existiam vários membros do Sinédrio que não estavam presentes. Até porque não era a hora normal, era tarde da noite já. E então, eles entenderam que estava complicado. Queriam acusar Jesus, por exemplo, de ele ser um tumultuador, mas não conseguiram provas suficientes. Mas em um livro interessante, que até convido você a ler, chamado O Desejado de Todas as Nações, ele tem um capítulo específico sobre esse momento do julgamento. E nesse livro, Ellen White, provavelmente ali próximo da página 523, mais ou menos, nós encontramos de que alguns foram subornados a então testemunhar contra Jesus diante do Sinédrio. Era a forma que eles tinham para poderem então entregar Jesus de uma forma ou de outra, para formar alguma acusação que fosse válida diante de um julgamento. Mas entendam uma coisa, os judeus, através do seu julgamento, eles não podiam condenar à morte. Eles poderiam desejar e enviar para os romanos. E os romanos, sim, poderiam condenar à morte. Justamente por isso que nós muitas vezes não entendemos porque tantas pessoas que entraram nessa história desse julgamento de Jesus. Mas foi justamente isso que aconteceu. Eles então formaram ali 3 acusações muito abertas, sem provas específicas, mas também era a forma que eles tinham para poder chegar. E quais eram essas acusações? As acusações eram de que Jesus, ele fazia tumulto diante do povo, que ele então ia atacar o templo e que Jesus era contrário ao governo de César. E quando mexia no templo, os romanos ajudaram a reformar o templo, então eles tinham cuidado, assim como os judeus também tinham. E quando falavam que era contrário a César, então havia muito interesse de acabar com todos que fossem contrários ao imperador romano. Por isso, nesse contexto todo, chegaram até o palácio, não vou eu dizer a casa, mas não é a casa, é o palácio de Pilatos. Mas quando eles chegaram até o palácio de Pilatos, Pilatos, ele não estava muito feliz. Sabe por quê? Porque Pilatos havia sido tirado da cama. Era muito cedo. Mas era o dia que eles tinham para poder fazer essa acusação, porque depois disso havia a festa da Páscoa, uma semana inteira de festividades, e então não conseguiriam condenar a Jesus e nem mesmo matar Jesus logo. Teriam que esperar muito tempo, e ao esperar muito tempo, as pessoas de bem que tinham sido abençoadas por Jesus, elas então poderiam entrar e ser contrárias. Por isso, rapidamente eles se envolveram, tiraram Pilatos da cama. Ele ficou muito triste, muito bravo, porque ele estava descansado. Mas ali então, ele pegou e fez logo a pergunta para eles, falou assim: olha, por que vocês estão trazendo esse homem para mim? Que acusação que vocês têm contra ele? Qual a dificuldade que vocês têm com esse homem que vocês já não resolveram para lá? Para que trazer até mim? Para que me envolver com esse julgamento? E assim, Pilatos não era misericordioso. Na verdade, ele até é citado como um pouco irresponsável em suas decisões, meio afoito. E então, ele em alguns momentos no passado, ele já tinha condenado pessoas à morte sem muitas perguntas. Chegou e ele estava ali nas suas atividades e condenou e mandou, sem mesmo até merecerem. Mas já havia acontecido isso antes. Por isso, eles imaginavam, os acusadores de Jesus,
membros do Sinédrio e também ali os malfeitores que estavam condenando Jesus, eles estavam acusando Jesus, eles imaginavam que Pilatos abraçaria rapidamente a sua acusação e já assinaria o termo de então para que ele fosse morto. Mas Pilatos, ele olhou para Jesus, olhou para o homem que estava atrás de Jesus, cuidando de Jesus, o guarda de Jesus, e então ele que já havia tratado de tantos criminosos, de muitas e muitas espécies, mas nunca antes havia sido levado diante da sua presença um homem com tais traços de bondade e também de nobreza. Não via em seu semblante nenhum vestígio de culpa, nenhuma expressão de temor, nada de ousadia e nem mesmo desafio havia em sua atitude. Viu um homem com um aspecto calmo, um aspecto digno, cujo rosto não apresentava os estigmas dos criminosos, mas sim, no rosto se via o cunho celeste. O aspecto de Cristo produziu uma favorável impressão no coração de Pilatos, diz o relato de Ellen White. E então foi despertado nele o melhor lado de sua natureza. Olha que coisa interessante. Levaram para ele para que através do seu comportamento anterior pudesse uma Pilatos foi tocado, e isso o fez mudar o seu jeito de ver Jesus e todas as acusações feitas. E ao ouvir Jesus, ao ver Jesus e ao perceber Jesus ali com esse contexto que ele havia sido tocado, a pergunta que nós já lemos 2 vezes e vamos ler agora pela terceira vez, que está em João, no capítulo 18, no versículo 29, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Que acusação? Eu não consigo entender o que vocês estão querendo. Um homem como esse, com tais traços, com um chamado bandido, com essa fisionomia, o que vocês estão querendo aqui? Pilatos já tinha ouvido falar das boas obras de Jesus. A sua esposa já havia contado para ele grandes atos de Jesus, grandes ações que o profeta Galileu havia feito, curado doentes e ressuscitar até mesmo mortos. E agora, como se fosse um sonho, toda a sua memória reavivou-se a sua memória, recordou dos boatos que havia sido falados e decidiu então indagar um pouco mais sobre as suas acusações. Que homem é esse? Que homem é esse que vocês trouxeram? Que acusações que vocês têm contra ele? Os judeus ficaram desconcertados. Os acusadores não tinham mais o que acusar. E então, sabendo que não tinham como comprovar as acusações contra Cristo, eles então tentaram o máximo impedir que houvesse um interrogatório público, o que era normal naquela época. E então, eles disseram para Pilatos, o que está no versículo 30, olha aí comigo. Responderam-lhe: se este não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Nesse momento, eles tentaram impressionar Pilatos pelo seu cuidado, pelo zelo que eles tinham. Os membros do Sinédrio buscavam trazer um homem digno de morte, mas sem uma acusação formal, mas querendo impressionar pelos seus títulos. E assim, eles estavam ansiosos para que Pilatos fosse impressionado por essas falas, ansiosos para que se fosse então ratificada a sentença essa de morte contra Jesus. E assim, os sacerdotes que antes pensavam que Pilatos seria um fraco e também um vacilante, poderiam ver
à sua frente uma grande dificuldade em colocar os seus planos para fazer dar certo. Anteriormente, ele já havia assinado precipitado várias centenas de mortes, mas agora, ao ouvir Pilatos perguntar, ao ouvir Pilatos então questionar, eles ficaram sem ação. Pilatos lembrou-se de algumas coisas interessantes e decidiu então perguntar um pouco mais sobre Jesus. Descobriu que Jesus ele era um galileu. Então, rapidamente, ele já sabia que Herodes, o governador da província da Galiléia, estava por Jerusalém na época festiva da Páscoa. E então direcionou o prisioneiro para que então pudesse falar com Herodes. E Herodes que resolvesse, ele queria tirar o seu corpo fora. Os sacerdotes então pensavam que assim poderia dar certo. As 3 acusações que então ele tinha, que era justamente de estar pervertendo a nação, proibindo de dar tributo a César, e então também estar se chamando de um Messias, de blasfêmia. Essas acusações poderiam dar certo então com Herodes, que também era um homem mau. Esse Herodes, de acordo com a escritora Ellen White, é o mesmo Herodes que havia autorizado para que então pudessem cortar o pescoço de João Batista. Ele tinha sangue nas mãos. E ele também não era nem um pouco bondoso. Ao então os soldados chegarem para Herodes, já com uma tentativa de Pilatos de tirar de sua responsabilidade a morte de Jesus, chegaram para Pilatos, chegaram para Herodes. E Herodes, que estava ansioso por ver uma apresentação de Jesus com algumas ações bonitas, algumas curas, rapidamente chamou alguns coxos, rapidamente chamou algumas pessoas com alguma dificuldade física e trouxe à frente para que Jesus então pudesse fazer alguns sinais e ele ter algum motivo para absolver Jesus. Jesus sabia muito bem de que os seus poderes não deviam ser usados para ele próprio. E também sabia muito bem da real intenção de Herodes. Com isso, Jesus se conteve, não fez nada. Mas diante da acusação de um rei de Israel, Herodes pediu para que então trouxesse um manto já desgastado, mas um manto brilhoso, suntuoso, e colocasse então em cima dos ombros de Jesus, para que então pudessem ali fazer algumas chacotas e fazer algumas zombarias com Jesus. Herodes olhou para a situação e falou: olha, não dá para mim, não tem como eu acusar, mandem de volta para Pilatos, porque Pilatos, ele então, que deve ser responsabilizado por essa situação. E então, voltaram para Pilatos. Quando voltaram para Pilatos, Pilatos já ficou bem chateado. Chateado porque trouxeram de volta, e chateado porque Herodes não tinha resolvido a situação. Ele mesmo não queria ter culpa nisso, até porque se sentia extremamente indeciso. Tocado, mas levado através das acusações. E então, Lucas no capítulo 23, no verso 16, ele que estava decepcionado e desgostoso, diz o seguinte: já que vocês então me trouxeram de volta esse homem, vou castigá-lo e depois vou soltá-lo. Pilatos demonstrou então uma ação para satisfazer a uns e a outros, mas não houve um posicionamento fixo por parte de Pilatos. Ele queria satisfazer a turba, queria satisfazer os acusadores, não queria ficar mal com eles, mas também a sua consciência o impedia de condená-lo. Nesse contexto, Jesus então esteve atuando de uma forma muito especial. Deus enviou
o Espírito Santo para que pudesse então falar com a esposa de Pilatos. A resposta de uma oração em que Cristo havia feito. E diante disso, a esposa dele foi visitada por um anjo do céu. E ela vira em sonho um Salvador, cuidador e abençoador. Ela não era judia, mas ao olhar para Jesus no sonho, o reconheceu e não teve dúvida de seu caráter e também de sua missão. Sabia que ele era o príncipe de Deus e contemplou-o no julgamento que o seu próprio esposo estava fazendo naquele momento. Enquanto Pilatos ainda estava hesitoso, Mateus capítulo 27, versículo 19, diz um bilhete em que um mensageiro levou para Pilatos neste momento. Mateus capítulo 27, no versículo 19, abra sua Bíblia comigo, e você vai perceber que bilhete interessante. Mateus no capítulo 27 e no verso 19. Mateus 27, verso 19 diz o seguinte: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilatos estava extremamente convencida de que Jesus não era condenado, não poderia ser condenado, ele não era culpado. Mas além disso, Pilatos, que ali então recebeu esse bilhete, o livro Desejado de Todas as Nações diz que Pilatos empalideceu. Ele ficou atônito, sem ação. Estava confundido dentro das suas próprias emoções contraditórias. Mas enquanto ele demorava, o sacerdote e príncipe incitava cada vez mais a turba. E ele então foi forçado a agir, mas ele foi forçado a agir e agiu ainda tentando chamar Jesus de lado e conversar com Jesus em secreto. E disse para Jesus: você sabe que eu tenho poder para te acusar, para te condenar ou para te absolver. Por que você dificulta as coisas? Jesus então disse para ele: o poder que você tem foi o meu Pai quem te deu. O poder que você tem não foi você quem conquistou, mas foi autorizado e está sendo acompanhado. Sabe, Pilatos entendeu que não conseguiria nenhuma informação privilegiada por parte de Jesus. Então ele se lembrou de uma prática comum, mas que não tinha nenhuma base bíblica, mas era comum, que era a prática de soltar então um bandido, um malfeitor, por ocasião da Páscoa, como misericórdia. E então ele o fez, chamou um outro homem chamado Barrabás. Esse homem que ele também em alguns momentos afirmou ser o Messias. Esse homem que pretendia ter uma autoridade para estabelecer uma nova ordem das coisas, para dar uma emendada no mundo. Barrabás, que usou muitas vezes algumas ações satânicas para cometer alguns furtos e assaltos, com ações maldosas, mas conseguiu vários seguidores. Ele que já estava preso, já era condenado à morte, então foi trazido. Mas quando então Pilatos disse: olha, vamos tentar uma outra forma para salvar Jesus, mas sem comprometer a minha vida, sem comprometer o meu título, sem comprometer as minhas condições, a minha moral, o meu status. Então ele voltou para a multidão, e a multidão ele deu a escolha: Pilatos ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Pilatos então abriu a oportunidade para que eles pudessem se posicionar. E por incrível que pareça, até mesmo para Pilatos, o posicionamento da multidão foi justamente de que salvasse Barrabás
e que condenasse a Jesus. Apesar de todas essas ações da turba, apesar de todas essas ações da multidão, pesava sobre Barrabás a oportunidade e a responsabilidade de uma decisão, de um posicionamento. E então, dentro da multidão, surgiu um rugido como de demônios. Os próprios demônios em forma humana achavam-se na turba, como diz Ellen White, e então dela não se poderia esperar outra resposta que não fosse o que está em Mateus capítulo 27, no versículo 22, que diz: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos não imaginava que chegaria a esse ponto, que brigaria com a sua própria consciência. E agora olhava para Jesus desfalecido, coberto de ferimentos, havia sido açoitado diante da multidão. E então Pilatos novamente se coloca numa situação muito complicada, sofrendo com essa decisão. O governador romano, ele então chamou a todos, pediu o silêncio de todos, e com um temor no seu coração, e com um medo de estar condenando a si mesmo, Pilatos olhou para o Salvador, clamando por uma solução, mas a decisão estava em tuas mãos. Por trás ele ouvia: se não o condenares, nós o entregaremos a César como sendo um traidor de César. O seu cargo estava nas mãos dessas acusações também. Um vasto oceano de olhos arregalados, atentos ao que Pilatos faria. Unicamente o olho de Jesus estava sereno. Parecia brilhar em torno da sua cabeça uma suave luz. E no relato interessante do livro Desejado de Todas as Nações, nós encontramos que Pilato disse consigo mesmo: Ele é um Deus. Virou-se para a multidão e declarou: estou limpo de seu sangue, tomai-o vós e crucificai-o. Mas notai isso, sacerdotes e príncipes, eu o declaro justo, que aquele que ele diz ser pai de vós todos, que julgue a vocês pela obra desse dia. Depois virou para Jesus e disse: perdoa-me esta ação, não te posso salvar. E fazendo açoitá-lo, entregou-o para ser crucificado. Pilatos anelava libertar Jesus, porém viu que não podia fazer isso e conservar ainda a sua posição e a sua honra. Havia uma luta muito grande entre a sua consciência, mas também uma luta grandiosa com a conveniência que ele tinha. A consciência e o dever apontam um caminho, o interesse egoísta aponta para outro caminho. E quantos há? Talvez até mesmo entre nós, nesta manhã. Talvez falo para você aí em casa, através da nossa transmissão, quantos há que para escapar de um prejuízo ou de um sofrimento, de igual modo sacrificam um princípio, ao invés de deixar aquilo que é errado. A corrente dirige-se para o que é errado, para o que é mal. A tendência natural é irmos para o que é mal. Pilatos, naquele momento, abriu espaço para o que era errado, para uma decisão equivocada. E ele então foi envolvido por uma espessa treva de culpa. Pilatos cedeu à exigência da turba, da multidão,
E sabe o que aconteceu? Preferiu entregar a Jesus e que ele fosse crucificado, para que então ele não arriscasse a sua posição. Mas a despeito das suas preocupações, apesar dos seus temores, o que ele justamente temia aconteceu pouco tempo depois. A história nos mostra de que foram tiradas todas as honras de Pilatos. Tiraram ele do seu alto posto. E ele ficou envolvido de remorso, de orgulho ferido. E ele mesmo tirou a sua própria vida, pouco depois da crucificação de Jesus. Queridos, Provérbios no capítulo 14, no versículo 12, tem uma das maiores verdades que Salomão, o grande sábio, escreveu, dizendo o seguinte: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim desse caminho é morte. E todos os que dão espaço para o pecado só conseguirão ruína e perdição. Eu não sei qual é a luta que você tem. Eu não sei qual a dificuldade que você tem de separar para Jesus o que é de Jesus. De se decidir e se posicionar ao lado de Jesus de uma forma definida, mesmo tendo alguns prejuízos financeiros, mesmo perdendo, quem sabe, algumas amizades, mesmo com o risco do seu próprio emprego. Mas é interessante imaginarmos, se nós buscarmos a Jesus, nós encontraremos um Salvador. Se nós buscarmos a Jesus, nós encontraremos um perdoador, um rosto manso e humilde, constantemente a nos acompanhar. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes, nós não queremos abandonar aquilo que nos impede de buscarmos a Jesus, mesmo sabendo que o certo é abraçar a causa de Jesus. Assim como Pilatos sabia do seu erro, sabia da sua dificuldade, sabia do que era certo, até o fim ele sabia o que era certo, mas não se posicionou ao lado do que era certo. Eu imagino que você veio aqui nessa manhã tocado pelo Espírito Santo, convidado por alguma pessoa. Você veio aqui porque você quer fazer o que é certo, você quer adorar a Deus, quer se posicionar ao lado de Deus, mesmo diante de alguns benefícios, alguns títulos, algum status. E quando nós buscamos a Jesus, nós encontramos a Jesus. Ele se dispõe a nos oferecer o alento, o conforto e a seriedade da escolha certa, da escolha ideal.